Então, vamos dar início aqui à nossa sequência de webinars. Hoje o tema é modelo matemático de aquífero, né? Eu vou falar principalmente em alguns aspectos e, sobretudo, daquilo que é importante a gente ter como informação sempre que se vai elaborar um modelo matemático. Bom, então vamos lá. Modelo matemático de aquífero, né? A gente colocou aqui um título, né? Por que e quando fazer, né? Deixa eu avançar aqui. Bom, primeiro algumas questões introdutórias, né? O que é um modelo matemático? O modelo matemático, ele é uma representação simplificada da realidade por meio de linguagem matemática. Ou seja, a gente precisa pegar uma situação real e colocar dentro do computador, né? E para isso a gente utiliza uma linguagem matemática e necessariamente tem que fazer simplificações, né? Porque é impossível você colocar todos os detalhes, até porque a gente teria que ter uma investigação extremamente detalhada. No caso do modelo de fluxo, né, o modelo que nos interessa, o modelo de aquífero, ele simula fluxo e transporte de água subterrânea de contaminantes, utilizando as equações matemáticas de fluxo, que são aquelas equações conhecidas de Darcy, né, e todas as equações de transporte também, no caso do modelo de transporte. Quais aplicações a gente tem, né? As aplicações são reprodução de dinâmica de fluxo no aquífero, uso de transporte, fenômenos de passados, né? O que gerou uma pluma e uma determinada pluma de contaminação numa área industrial, e também a evolução de cenários futuros, né? Onde a gente então simula como que essa pluma se comporta no futuro diante de algumas situações diferentes. Bom, também uma questão mais genérica aí, né? Modelo matemático é algo que tem várias aplicações, né? Não só na geologia e na hidrogeologia. A gente tem modelos, por exemplo, meteorológicos, a gente tem modelos meteorológicos de previsão de tempo, a gente tem modelos, por exemplo, para previsão de trânsito, de tráfego em cidades, modelos aerodinâmicos, né, que a indústria automobilística utiliza, a indústria aeroespacial, modelos de ruído, né, por exemplo, para dispersão de ruídos em aeroportos, em áreas urbanas, né. Então, modelamento é uma coisa muito utilizada em várias áreas, né. No nosso caso, para aplicação em aquíferos, quando a gente fala de modelos, a gente essencialmente tem dois tipos, né? O modelo de fluxo das águas subterrâneas, que é um modelo que considera apenas a migração da água dentro do material geológico, né? Então aqui é um exemplo típico, bastante simples, né? Uma unidade industrial. A gente vê aqui o que a gente chama do grid do modelo, né? Que define os elementos de modelagem. E o que o modelo calcula, na verdade, são essas linhas azuis, que são as equipotenciais, né? Isso seria equivalente a um mapa potenciômetro. Então, ele indica valores com a mesmo potencial, e aqui nesse exemplo, né, o fluxo resultante é um fluxo que iria da parte de cima da figura para a parte de baixo, né, da equipotencial maior para menor. E o modelo de transporte, ele nada mais é do que a base dele é o modelo de fluxo, e você introduz uma fonte de contaminação numa área em que você tem um registro de uma ocorrência, de um vazamento, e esse modelo vai simular, então, a dispersão dos contaminantes dentro da área industrial simulada, aqui como esse exemplo, né? A pluma, então, se desloca na direção do fluxo. Então, em que situações, né, vamos primeiro falar do modelo de fluxo, em que situações que a gente faz, né, utiliza o modelo de fluxo? Quando eu preciso conhecer, definir direções de fluxo principal, tanto horizontal quanto vertical, lembrando que esses modelos são modelos
tridimensionais, né? Existem modelos bidimensionais, unidimensionais, que são modelos mais simplificados, mas aqui a gente está se referindo especificamente aos modelos tridimensionais. Eles calculam fluxo horizontal e vertical. E também você pode definir também velocidades de fluxo e, consequentemente, tempo de trânsito, né? Com base na velocidade, quanto tempo uma determinada partícula demora para ir do ponto A para o ponto B. Repare que essas informações, elas também podem sair de um mapa potenciométrico, né? Você poderia calcular isso manualmente. Porém, em muitas situações, o fluxo é bastante complexo, o que torna difícil fazer isso num potenciométrico. E no modelo, quando você reproduz esse fluxo, por mais complexo que ele seja, você sempre pode considerar pontos específicos no aquífero e saber, naquele ponto, qual é que é a direção e velocidade do fluxo. Isso nos ajuda a definir, por exemplo, se existe um risco, né, de um determinado receptor ser atingido, né, por exemplo, um receptor físico como um rio, um poço, ou um receptor humano, no caso, uma escola, uma residência, né, onde haja pessoas que eventualmente possam ser atingidas pela pluma que nós estamos simulando. Além disso, você pode também fazer uma previsão de uma extensão máxima teórica da pluma de contaminação. Veja que aqui eu estou falando de pluma, né, e eu estou falando ainda de modelo de fluxo. Aqui eu consigo fazer isso sem fazer qualquer tipo de simulação de transporte, porque nós sabemos que a contaminação, ela migra no aquífero no máximo com a velocidade igual da água subterrânea. Então eu posso usar uma técnica de trajetória de partícula, onde é como se eu pudesse marcar uma molécula de água e verificar como que essa molécula se comporta dentro do aquífero. Então, digamos, eu quero saber se em um ano, quanto que essa molécula caminha, né? E essa seria, teoricamente, a extensão máxima de uma pluma de contaminação no aquífero. Então essa é uma ferramenta muito boa para calcular o pior cenário, né? Além disso, o modelo de fluxo, como todos sabem, aqui no estado de São Paulo, ele é uma exigência normativa da DD 38, e como essa DD também tem sido, né, bastante referenciada pelos órgãos de outros estados, então a gente entende que a tendência, né, que isso seja exigência também em outros estados. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Isso aqui seria um modelo de fluxo típico. Aqui a gente vê esses rios aqui em azul, né? E nesse caso nós estamos apresentando o resultado do modelo com cores, né? Então aqui o vermelho seriam as cargas hidráulicas mais altas, né, até o azul, que são as mais baixas. Então a gente tem como duas encostas aqui, aqui está sendo simulada é uma área aqui próxima do rio, e você vê aqui o fluxo tende a descer as encostas em direção às drenagens, né? É só uma representação colorida aqui que não é tão comum em modelo de fluxo. Aqui ao lado direito vocês veem um gráfico, né, que é o que a gente utiliza como um elemento de calibração, né? Ele compara as cargas hidráulicas calculadas pelo modelo com as cargas hidráulicas medidas em campo. Então, quanto mais pontos se aproximam dessa linha, significa que a correlação é melhor, né, entre o que eu calculo e aquilo que eu observo em campo. É só um instrumento aqui, eu não vou entrar em detalhes, né, de calibração de modelo. Isso pode, inclusive, ser tema de uma próxima apresentação. Aqui também é um exemplo que eu citei, né, da trajetória de partícula. Então, aquele exemplo primeiro que eu mostrei, né, fazendo um zoom aqui, eu poderia, digamos que eu tivesse aqui uma área potencial, potencialmente contaminada, eu quisesse saber a extensão máxima, né, dessa pluma no período de um ano. Então eu coloco uma partícula aqui e faço a simulação dessa partícula no período de um ano. Então em um ano ela caminha aqui cerca de 80 metros no sentido do fluxo. Cada flechinha dessa daqui indica um mês, né, de migração. Então eu posso
a cada mês, em que ponto que a frente dessa pluma estaria, né? Supondo aí que é uma contaminação que migra na mesma velocidade da água. Acho que esse talvez seja o ponto mais importante, né, da apresentação, que de fato quais são, o que eu preciso ter, né, o que é essencial ter para ter um bom modelo. Lembrando que modelo, você sempre pode fazer um modelo, né, em qualquer área que você tiver, você pode fazer um modelo, mas se você não tiver algumas dessas informações que eu vou citar aqui, o modelo passa a ser basicamente um chute, porque você não tem elementos para assegurar que o seu modelo de fato representa a realidade. Então, primeira coisa, um levantamento topográfico georreferenciado, e esse levantamento tem que incluir o site, né, a fábrica, a unidade, a planta que está sendo simulada, e também o seu entorno, e às vezes um entorno relativamente grande, né, que vai até os corpos d'água principais, morros, né, que são aquilo que a gente chama das condições de contorno. Então, no caso do site, você precisa de uma planta topográfica detalhada, e no caso do entorno, onde a densidade de informação é muito menor, muitas vezes uma planta topográfica comum, ela pode ser utilizada e ela funciona bem. Mas é essencial que você tenha essas cargas hidráulicas. Segunda coisa, obviamente, são os postos de monitoramento, porque os postos de monitoramento fornecem os elementos de calibração. Sem os postos, você não consegue fazer aquele gráfico que eu mostrei, né? Então, muitas vezes, alguns clientes vêm e nos perguntam, né, olha, quero fazer um modelo e tal, mas não tem postos, né? Então, assim, primeiro você tem que fazer os postos para poder pensar depois em fazer um modelo. Obviamente, geologia e hidrogeologia, porque se você não conhece essas propriedades, você não tem como informar para o modelo o que é que deve ser simulado, ou seja, que condições de fluxo eu preciso simular. Dentro desse item, né, o mais importante talvez sejam os ensaios de condutividade hidráulica, que são aqueles ensaios que são bastante comuns, slug tests e outros ensaios de bombeamento, que nos ajudam a definir principalmente a condutividade hidráulica, que é a principal propriedade que define a velocidade do fluxo. Tudo isso junto, né, de uma forma integrada, gera o que a gente chama de um modelo conceitual, que nada mais é que uma interpretação conjunta de toda a geologia e hidrogeologia. Nesse exemplo aqui, você tem, por exemplo, uma situação com vários aquíferos, né, um primeiro horizonte aqui livre, uma camada confinante, aí você tem um segundo horizonte semi-confinado, com condutividades próprias, inclusive nesse caso até com uma direção de fluxo diferente, né? Depois você tem vamos dizer, o aquífero cristalino aqui, uma parte alterada, uma parte é rocha-sã. Então, isso aqui, né, que é um modelo conceitual, isso precisa ser feito previamente. Se você tem um bom modelo conceitual, você consegue informar ao modelo matemático, né, que é a próxima etapa. Cada cor dessa daqui é uma propriedade, né? No caso pode ser uma condutividade hidráulica, um armazenamento, são dados que você entra, né, isso aqui é uma das telas do modelo, no caso aqui do ModFlow, em que você coloca essas propriedades, informa o modelo, né, para que o modelo faça a simulação em condições próximas da realidade. Agora falando um pouco de modelo de transporte, né, em que situações eu preciso, de fato, um modelo de transporte? A situação mais clássica é aquela em que a gente quer reproduzir a formação de plumas de contaminação existentes. Então, num determinado site, a gente realiza, por exemplo, uma investigação detalhada, e ao final você tem lá uma delimitação tridimensional de uma pluma. Então você precisa conhecer as fontes, né, para poder reproduzir no modelo a criação
dessa pluma. Então o modelo, nesse caso, ele começa pelo passado, né? Eu vou lá no início da planta, coloco as fontes e rodo o modelo até os dias atuais e ele simula, então, a migração dos contaminantes até que a situação ela se mostre igual àquela que eu tenho hoje no campo ao final da minha investigação detalhada. Também o modelo de transporte é usado para avaliar a migração de plumas quando você tem reações, né, que eu diria é a maior parte, né, das vezes, né, poucos são os contaminantes que não têm reações, são aqueles contaminantes que eles se movimentam exatamente como a velocidade da água, né, no caso de íons, como nitrato, cloreto, eles têm uma migração similar à da água. Todos aqueles outros contaminantes que nós conhecemos, os organoclorados, os solventes e mesmo muitos dos metais, eles têm, que a gente chama de reações, sendo que as principais são o retardamento, que tem a ver com adsorção, né, o contaminante fica retido na matriz, claro, né, alguns mais, outros menos, dependendo da propriedade, e eles também sofrem processo de degradação, no caso, por exemplo, de orgânicos, pelo próprio processo natural de perda de cloros, por exemplo, no caso dos clorados, no caso dos metais, porque eles vão sendo absorvidos, retidos pelo solo. Então muitas vezes você precisa introduzir essas reações, e isso torna a migração, né, a simulação complexa, e isso realmente só dá para fazer com um modelo matemático bem calibrado. O próximo ponto é a simulação futura das plumas de contaminação. Eu diria que esse item ele será melhor quanto melhor você conseguir reproduzir a sua pluma no passado, né? Quando você faz uma boa simulação daquilo que aconteceu lá de 20, 30 anos atrás até hoje, você tem um modelo bom, representativo e calibrado que vai te ajudar a fazer simulações do que irá acontecer daqui 5, 10, 20 anos. E lembrando que essas simulações, elas podem ser feitas para diferentes cenários, né? Cenários sem nenhum tipo de ação, né? Eu quero saber, por exemplo, se eu não fizer nada, até onde vai minha pluma, ou cenários onde eu considero medidas de remediação, e aí eu posso considerar diversas medidas e fazer a comparação entre elas. Então o modelo ele é muito útil para comparar medidas de remediação em termos de efetividade, de tempo de resposta, né, e obviamente na parte de custos também, né. Também eu consigo, com o modelo, definir pontos de conformidade no aquífero. Isso é muito útil, né, porque também esse é um item normativo da CETESB. A CETESB pede para que, sobretudo quando você tem uma situação próxima do final da remediação, que você defina pontos de conformidade. Então, no modelo, eu posso definir qualquer ponto e verificar como a concentração se comporta no futuro. Então, nesses pontos, eu posso instalar postos de monitoramento que sirvam de pontos de conformidade, que serão o meu compromisso com a CETESB futuramente. E também, óbvio, como os modelos de fluxo, os modelos de transporte também são hoje exigência normativa da CETESB. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de modelo de transporte. Aqui no caso é um modelo também bastante simples, é uma situação aqui numa carreta que tombou na rodovia, né, e acabou gerando essa contaminação. O modelo de transporte, né, as cores aqui representam concentrações, e o modelo de transporte ele também tem exatamente o mesmo mecanismo de calibração, só que ao invés das cargas hidráulicas, ele considera as concentrações. Então, são as concentrações que o modelo calcula versus as concentrações que eu observo em campo. Então, quando eu tenho uma distribuição similar a essa, significa que o meu modelo ele está bem representativo. Repare que a gente nunca tem uma representação exata, né? Porque o modelo ele exige simplificações, ele
ele é limitado ao conhecimento que a gente tem da área. Então quando a gente chega numa situação dessa, a gente entende que a calibração é muito boa. Existem critérios de calibração bem definidos que permitem que a gente considere isso uma boa calibração. Aqui um outro exemplo, aqui no caso é uma contaminação por PCE, né, um solvente, em que a situação diagnosticada foi essa, e nós aqui implantamos um sistema de biorremediação que acelerou a degradação dos compostos, né, você vê aqui que a gente já considerou aqui uma meia-vida de 6 meses, que é bastante rápida, né? Ou seja, a concentração cai para metade a cada 6 meses. E isso foi simulado, então, né, em 2 anos e em 5 anos, onde a gente vê aqui em 5 anos que isso aqui é um córrego, né? Então esse córrego que estava sendo aqui no limite de ser atingido, ele hoje esse projeto inclusive já encerrou, mas a gente já via aqui que em 5 anos não teria mais aporte para o córrego. Esse é um outro exemplo também de uma unidade fabril, aqui no caso uma contaminação por metais, uma unidade que produz metal por ataque de minério, então é um processo bastante agressivo, com ácido, gerou uma pluma muito grande, e aí então nós implantamos um sistema de remediação, com bombeamento, com injeção de soluções também para precipitação, e aqui isso foi simulado, né, na época, essa era a situação atual, e aí então em 5 anos, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Repare que de fato essa fábrica tinha talvez 50 anos de operação, então era uma pluma muito grande, e por isso que o processo de remediação ele também demanda bastante tempo, né? Mas aqui você já vê os receptores protegidos, a maior parte da massa já foi toda removida. Uma outra situação, né, tem a ver com o que eu falei, você pode, para um determinado posto de monitoramento ou para uma média, definir com o modelo, né, o que a gente chama aqui da linha azul, que é a estimada, de que maneira as concentrações cairão ao longo do tempo, né, isso para vários compostos. E depois a linha vermelha mostra os pontos observados, né? Então você pode aferir se aquilo que o seu modelo previu está correto, né? É claro que quando você finaliza um processo e olha a curva, você fala, puxa, o modelo acertou em cheio, né? Mas a gente sabe que durante esse processo, muitas vezes o modelo passa por processos de recalibração, né? Evidentemente que a gente sempre trabalha no sentido de prever com a maior exatidão possível, mas os processos dentro de uma remediação são bastante complexos. Então, é normal que essas curvas tenham uma certa defasagem. Então, cada nova campanha, nós fazemos recalibração do modelo para que então a gente possa ter certeza que a curva, né, que está à frente ainda, esteja cada vez melhor calibrada até que se atinja as medidas. Então, ao final a curva fica muito boa, né? Em certos casos a gente consegue acertar ou ficar muito próximo, em outros em que a remediação é mais complexa, e esse processo pode exigir muito mais recalibrações ao longo do processo. Da mesma forma, né, para o modelo de transporte, ele também tem várias exigências aqui, né? Obviamente eu não estou citando todas, mas aquelas principais, né? Então, assim, a primeira coisa é você ter um modelo de fluxo consistente, porque o modelo de fluxo é a base do modelo de transporte. Se o seu modelo de fluxo, por qualquer razão, não representa o fluxo como deveria, obviamente o modelo de transporte também não o fará. Dados de monitoramento, aqui nós estamos falando de concentrações, né? Seriam as famosas campanhas de monitoramento. Quanto mais dados de monitoramento eu tenho,
melhor eu consigo ajustar a minha curva, né? É evidente que se é um site novo, que tem uma pluma de 30 anos, e eu vou lá e faço uma primeira campanha, eu tô tirando uma foto, né, daquele momento, e eu não sei como foi esse processo, né? Então fica muito mais difícil fazer um modelo representativo que eu possa usar para fazer simulações futuras. Então a gente sempre busca ter informações antigas que nos deem ideia da dinâmica da pluma, porque é isso que a gente precisa para poder fazer cenário futuro consistente. Esse é um outro item que é crítico, que é o conhecimento das fontes de contaminação. Muitas vezes essas fontes, né, a gente sabe por experiência própria, elas são fontes que não eram de conhecimento na época, né, não é que alguém foi lá e enterrou alguma coisa, né, normalmente era um vazamento de tubulação, alguma coisa que estava ocorrendo e que não se detectava na época, né, então o local exato da fonte, o volume total perdido, são geralmente informações aproximadas, né, estimadas. Então, é óbvio que quanto mais essas informações das fontes elas tiverem da realidade, tanto melhor será meu modelo. A gente já teve situações, por exemplo, de fazer um modelo supondo que uma certa unidade é a fonte, e muito posteriormente se percebeu que havia uma outra unidade com uma fonte muito maior. Então aí o modelo ele fica completamente comprometido, porque ele assume uma premissa que depois se mostra não correta. Então esse talvez seja o ponto mais crítico de todos, e a gente reconhece que muitas vezes essas informações não são disponíveis, não por nenhuma razão, mas porque realmente os vazamentos são coisas que ocorreram e que nem todo mundo tem o conhecimento exato de como ocorreram. Propriedades contaminantes, claro que quando a gente fala aí de PCE, de benzeno, né, a gente está falando de compostos conhecidos, que existe muita informação, né. Agora, muitas vezes você tem alguns compostos mais incomuns, né, e aí se você também não conhece bem essas propriedades, você também acaba introduzindo algumas incertezas no modelo. Definição dos receptores, né, quer dizer, até onde é aceitável que a minha pluma vá, no caso, se eu tenho um rio a proteger, se eu tenho uma área externa, então isso é importante para que os meus cenários futuros sejam consistentes com os meus objetivos. E no caso da existência de receptores humanos, uma avaliação de risco à saúde humana, porque da mesma forma que eu avalio aqui se há um risco deles serem atingidos, eu preciso saber qual é a concentração máxima aceitável para esses receptores, né? Isso é que vai me dizer se o cenário futuro que eu estou simulando é aceitável ou não, ou se eu preciso colocar mais medidas de remediação, de contenção para proteger esses receptores. Bom, então, basicamente aqui para resumir, eu trouxe alguns pontos, né, como considerações finais. Os modelos matemáticos, de fato, são uma ferramenta de grande utilidade no nosso dia a dia, né, quando lidando com o gerenciamento de áreas contaminadas, e desde 2017 eles passaram a ser formalmente mencionados, né, não que antes eles não fossem, né, eles só não estavam explícitos, mas a modelagem já é um instrumento muito usado em gerenciamento de áreas contaminadas. Ele simplesmente agora passa a ser um ponto de exigência, e que a sua não realização muitas vezes pode configurar um problema de atendimento. O segundo ponto, que eu falei bastante, né, o modelo ele tem requisitos sem os quais a gente não consegue dizer, né, que os resultados são consistentes. Então, isso aqui é muito importante porque quem conhece modelo sabe que
você sempre pode fazer um modelo matemático, em qualquer situação, né? Como é uma simplificação, mesmo que eu não tenha informação nenhuma, eu pesquiso e eu construo um modelo. Porém, esse modelo, obviamente que a qualidade da saída do modelo ela é fortemente relacionada com a qualidade do dado de entrada. Então, é importante aqui que o consultor faça uma análise muito, assim, transparente com o cliente para dizer assim, olha, os dados que você tem permitem que eu faça um modelo, então eu vou fazer porque, de fato, isso vai trazer um benefício para você. E quando não for esse o caso, também o consultor precisa dizer que não é o momento de fazer o modelo, e por quê, né? Então, apresentar aqueles dados que são necessários para que a gente possa fazer um modelo consistente. Senão, o modelo ele vai ser, como eu falei, basicamente ele é um chute, ele é uma possibilidade, né? Não há qualquer dado que suporte o resultado daquilo que a gente está simulando. Finalmente, né, esse modelo matemático consistente, de fato, é uma ferramenta estratégica, né, porque ele permite comparação de diferentes alternativas de remediação, né. Você pode, claro, né, do ponto de vista técnico, de atingimento de objetivos, mas evidentemente que sempre há um aspecto de custo, né? Se você tem 2, 3 ou 4 alternativas e todas elas atendem a premissa de proteção dos receptores, você obviamente pode optar por aquela de menor custo. Além disso, o modelo também permite, por exemplo, no caso de uma barreira hidráulica, um sistema de remoção, que você otimize a operação desses elementos, para que você bombeie o mínimo necessário, para que você coloque seus poços nos lugares mais eficazes, também minimizando o número de poços. Então, o modelo acaba sendo um instrumento muito bom para economia de custos em projeto de remediação. Então, por isso que para nós é uma ferramenta muito utilizada, a gente já utiliza há muitos anos, e entendemos que um bom modelo sempre é uma ferramenta muito estratégica. A CETESB, ela conhece os modelos, ela já está acostumada, então acho que é uma ferramenta muito respeitada também pela CETESB e que nos ajuda. Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar, e aí eu fico à disposição aí, caso vocês tenham qualquer pergunta, dúvida ou comentário, fiquem à vontade. Também tem meus contatos aí, caso por qualquer razão vocês tenham dúvidas posteriores ou prefiram fazer isso de outra maneira, podem entrar em contato comigo aí. Mas se a gente tem um tempinho aí, se alguém quiser perguntar, pode usar o chat aí para fazer qualquer pergunta. Tem uma pergunta aqui da Michele. Ela pergunta quanto tempo, em média, que demora a elaboração de um modelo matemático. É uma pergunta interessante. Assim, claro, né, você tem modelos simples até modelos extremamente complicados, mas eu diria que 90% das situações, né, dos casos que a gente tem com maior frequência, dos nossos clientes em áreas industriais, o modelo demora em torno aí de 1 mês até 2 meses, né? Claro, quanto mais informação a gente tem, quanto mais pontos de calibração, isso evidentemente que interfere, né? Mas a gente está falando sempre aí entre 1 e 2 meses, né? E também, em muitos casos, né, você tem várias contaminações, né? E modelos matemáticos de transporte, eles precisam ser feitos para cada composto. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 compostos, eu tenho que fazer 5 modelos, 5 calibrações. Então, evidentemente que aí o tempo ele aumenta proporcionalmente, mas geralmente a gente adota aquele composto mais crítico, né, que anda mais rápido, que é mais tóxico, e aí o resultado desse acaba sendo representativo dos demais. Então, vamos dizer aí, em média, 1 a 2 meses é o tempo da gente elaborar e calibrar um modelo desse tipo.
Tem aqui uma outra pergunta da Márcia. Quais são os principais tipos de metodologia de modelos matemáticos utilizados no Brasil? Historicamente, o modelo mais usado aqui de longe, né, é o ModFlow, que foi introduzido no Brasil há muito tempo, né? A empresa que desenvolveu o software Visual ModFlow é uma empresa, na época, uma empresa canadense, mas o dono era um brasileiro, né? Então, ele fez um trabalho muito bom de divulgação e a grande maioria dos consultores hoje utiliza o Visual ModFlow, que a CETESB conhece muito bem, é um modelo bastante robusto. Ele, nos Estados Unidos e em outros países, eu diria que é hoje ainda o modelo mais utilizado. Agora, existem outros modelos, né? Hoje existem modelos como o FiFlow, que é um modelo mais complexo e tem mais, vamos dizer assim, mais versátil, permite simulações de situações mais complexas. Mas eu diria que ainda hoje o Visual ModFlow ou o ModFlow, né, que é o programa desenvolvido pelos Estados Unidos, né, pela agência ambiental, ele é de longe o mais utilizado. Mais uma pergunta aqui, se é possível modelar aquíferos fraturados e quais são as limitações. Sim, é possível, né? É possível. Claro, né? Todas as equações de fluxo que o modelo usa, elas são desenvolvidas para meio poroso, né? Ou seja, em teoria não funciona para aquífero fraturado, porque não é um meio poroso. Porém, quando você tem um conhecimento razoável do aquífero fraturado, você pode assumir esse aquífero fraturado como um meio poroso equivalente, né? Ou seja, você acaba usando uma condutividade hidráulica média. Então, assim, em larga escala, né, quando você fala de uma planta ou de uma área maior, você pode assumir que o aquífero fraturado se comporta como se fosse um aquífero poroso. Evidentemente que a gente sabe que em aquífero fraturado a migração se dá por fraturas. Então não é incomum que você faça uma determinada previsão para o aquífero fraturado. Por exemplo, né, uma situação que acontece muito, o pessoal quer usar um modelo para saber se pode fazer um poço de produção de água no aquífero fraturado, se ele vai ficar contaminado ou não. Essa é uma atividade difícil, porque o aquífero fraturado, obviamente, se você intercepta uma determinada fratura contaminada, a situação é uma, e às vezes você está muito próximo e, por uma razão meramente casual, o seu outro poço não interceptou essa fratura, e aí ele não seria contaminado. Então, assim, é possível simular, isso exige mais informações do seu meio fraturado. Se ele for um meio muito fraturado, quanto mais fraturado ele for, mais ele vai se comportar como um meio poroso. Quando você tem poucas fraturas, aí você tem grandes incertezas. Então, é possível fazer, mas sempre haverá limitações. Os modelos mais complexos, como o FiFlow, eles têm mais recursos que permitem simulação de meio fraturado, melhor do que o ModFlow. Mas a gente utiliza, sim, muitas vezes, e a gente consegue, na maioria das situações, fazer boas simulações. Bom, eu acho que então, com isso se encerram as perguntas. É isso aí, muito obrigado e até a próxima aí.